Olá, Vamos lá. a conversa de hoje será com a professora doutora Dimária. Ela é professora de estratégia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi a minha orientadora do doutorado e atualmente ela está pesquisando sobre modelos de negócios em empresas de startup. Então hoje nós vamos conversar sobre algumas ideias, alguns conceitos e alguns conselhos para essas empresas, startups e os empreendedores nesse processo de pandemia. Boa noite, Dimária, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo convite, Félix. O Félix já é doutor com publicação em Journal Internacional, parabéns. Obrigado. Parabéns. Então, Dimária, eu tenho visto hoje muitas empresas, os empreendedores com dificuldade, as próprias startups não estão conseguindo virar os negócios. E uma das publicações suas, em função das pesquisas na área de modelo de negócio, percebo que esse tripé, o que norteia esse tripé é o conceito de valor. E quando você fala de valor como unidade de negócios, o valor a gente pode entender segundo a perspectiva da economia, da estratégia e do marketing, certo? E eu queria ver um pouco de você, entender esse conceito de valor segundo a perspectiva do marketing, quando você diz os clientes, os consumidores procuram solução, tá? E a solução muitas vezes está no processo, ok? Estou extraindo frases do seu artigo. Como você vê isso hoje para essas empresas, essas startups e esses empreendedores com base nesse conceito de valor? Legal. Então, é bem interessante o que você está colocando, né? Olhar o valor do ponto de vista do marketing, porque o que acontece na literatura, seja na economia, na estratégia ou mesmo no marketing, a gente olha para o retrovisor, né? Então a gente olha e vê o valor já criado, vê, no caso do marketing, vê a percepção de valor que os clientes têm sobre um produto já criado, né? Já desenvolvido, ou um serviço já definido. E o que eu tenho visto é que quando se trata de novas empresas, de startups, né, elas ainda não sabem qual valor criar, né? E o cliente também, por outro lado, ele ainda não sabe que valor que ele vai extrair do produto, ele não sabe ainda que funcionalidade que ele quer, enfim. Então, é um processo, né, de identificação de problema e depois de definição de solução. E é um processo mesmo, é um processo de descoberta, de tentativa e erro. E o que eu acho muito interessante nas startups é que eu costumo dizer que elas são a gênese, né? E quando eu olho para a gênese, né, para a origem de uma empresa, eu capto esse processo. O processo que a empresa, junto com seus clientes, né, com seus potenciais clientes, junto com o seu potencial mercado consumidor, como que elas vão chegando nesse produto, nesse serviço. E o mais interessante é você olhar que esse encontro, né, esse diálogo entre a empresa, a startup e os seus potenciais clientes, ele pode se dar via plataformas, né? A gente está falando aí em época de pandemia, isso veio muito a calhar com o que eu venho pesquisando. Eu venho pesquisando exatamente modelos de negócios de startups que são technology mediated, né? Que prestam serviços pelo uso de plataformas, de tecnologias de interação com os clientes. Só para dar um exemplo, eu vou falar um pouquinho aqui do caso de uma empresa, um e-commerce de produtos pets, né? Eles, quando começaram, eles começaram com uma fanpage no Facebook, né? E a partir daí começaram a identificar demandas, produtos, enfim, e principalmente criando uma marca, uma fidelidade ali com o cliente, enfim.
Então, quando a empresa nasce, ela já nasce com uma base de clientes, né? Então, aí você vai pensar, poxa, legal, ela já tinha um produto a ser oferecido, já tinha... E, na verdade, não é bem assim, é um ciclo recorrente de interação da empresa com o mercado, né? Eu não sei se eu posso compartilhar a tela aqui. Pode, acho que pode. E Pode? Posso? nesse ciclo você está abordando os 3 pilares ou ainda não? Os três Sim, pilares do modelo de negócio que começa com a criação de valor, isso. Então, eu vou configuração colocar e aqui, apropriação de valor. e apropriação do valor. Porque o que acontece? Eu vou compartilhar aqui rapidamente, peraí. Não posso compartilhar Ah, aqui. tá, porque você está. Ok, mas aí eu entendo Mas que tudo tu. bem. Então, veja, só você falou no tripé, deixar bem claro, né? Então, eu olho o modelo de negócio com essa perspectiva da solução que a empresa vai encontrando, né? É um conjunto de problemas e soluções que ela vai encontrando. Primeiro, para criar valor. Então, que produto ela vai vender, para que público-alvo, quais são os fornecedores, os parceiros, enfim, esse conjunto de aspectos. Uma vez que ela vai encontrando solução para isso, ela caminha para uma segunda etapa, que é o que eu chamo de configuração do valor. Então, voltando a esse caso aqui, eles começaram com essa fanpage, começaram identificando que podiam vender produtos farmacêuticos, enfim, e começaram na garagem, né? É a famosa startup Startup garage. de garagem. Certo? Passado um ano, quando eu voltei novamente na empresa, eles já tinham sede própria, já estavam num grande marketplace. Então, assim, evoluíram da criação para a configuração do valor. Que aí entra toda a parte da estrutura organizacional, estavam criando funções ali, contratando uma gerente de RH, enfim. E a terceira, que na verdade são processos paralelos que acontecem ao mesmo tempo, a terceira perna aí do tripé é a apropriação do valor, que é um processo, eu diria, com uma solução sempre temporária. Então, por exemplo, eles começaram com uma proposta de preço baixo, né? E ofertas relâmpago. Por quê? Porque eles estavam concorrendo com grandes marketplaces, enfim, grandes lojas de produtos pets, então eles queriam entrar concorrendo com esses grandes, né? Só que esse é um dilema para o pequeno. Como que ele consegue praticar preço baixo, Como que vai né, se trabalhar com sustentar, oferta? né? Claro. Sim. Né? Então, esse dilema, e esse é o ponto interessante da forma como eu tenho analisado o modelo de negócio. As empresas estão, principalmente as empresas no início, elas estão cheias de dilemas. Seja do ponto de vista do valor que elas vão criar, da forma como elas vão configurar e como elas vão apropriar. Na medida que a empresa se consolida, ela vai resolvendo esses dilemas. Então, quando eu chego no modelo de negócio bem definido, é quando a empresa está redondinha, ela já fechou o ciclo do valor com respostas plausíveis, né? Então, por exemplo, no caso deles, a última vez que eu os entrevistei, porque essa é uma pesquisa contínua, né? A cada Sim. ano eu volto na empresa para saber que estágio que ela está. Eles já haviam saído desse dilema da apropriação do valor por preço baixo, percebendo que era melhor criar mais valor. E aí migrar para uma outra base de cliente, né? Nesse caso em particular, eles estão começando a fazer um spin-off, criar uma outra empresa que vende conteúdo, né? Explorando a fanpage deles. Ainda na configuração de valor, que é o segundo P. Na verdade, eles já estão numa segunda rodada do ciclo do valor. Ok. Tá? Porque o que acontece? A primeira rodada é quando eles vendem produtos pets via e-commerce, né? Sim. E encontrando sempre esse dilema. Poxa, como ser competitivo com preço baixo num mercado altamente, né, com a concorrência de grandes players.
E essa concorrência, ela ainda tem um agravante, que é o fato dos clientes não quererem pagar o frete. Né? Então, eles comentaram isso. Assim, o cliente quer o produto com a entrega rápida, de qualidade, enfim, mas não querem pagar pelo frete. Até porque provavelmente o concorrente maior, ele por ter mais recurso financeiro, pode dar o frete de graça. Então ele tem como competir, tem um poder de barganha maior. Exatamente. Então, e a solução para isso, eles começaram a perceber que não era o preço baixo, era criar mais valor. E criar mais valor por quê? Porque eles começaram a perceber que todo esse potencial esses potenciais clientes que eles tinham na fanpage podiam ser trabalhados como, na verdade, não como cliente, mas como recurso, como insumo para um outro tipo de cliente, que é a indústria farmacêutica, né? Que faz pouco esse trabalho de divulgação junto aos clientes. Diversificado ao mercado mesmo. De produto PET, né? Então, pode ser que daqui a um ano eu chegue lá, tenha outra empresa, enfim. Mas o que eu percebo é que eles estão combinando as duas. São braços, né, diferentes, mas que se complementam. Então, mas aí é ótimo isso. Só que do ponto de vista mercadológico, o cliente não enxerga esse produto. Então, você está vendo a perspectiva operacional, a perspectiva da empresa, da estratégia e do marketing da empresa. Da perspectiva do consumidor, onde entra o marketing, o cliente, esse cliente do mercado pet, ele não enxerga o produto como um processo, ele não enxerga, talvez, essa evolução. O cliente, como você disse, ele quer solução. E aí, quando a gente pensa em solução do ponto de vista de marketing, eu vejo a proposição de valor é um pouco diferente nisso que você menciona. Ela está dentro ainda do guarda-chuva valor, porque na proposição de valor vai encontrar todo o conjunto de ofertas e serviços, né, que vai buscar fazer a empresa se diferenciar dos concorrentes. Então, e aí eu estou pensando aqui, como que no meio da pandemia, eu não sei, inclusive, se essas empresas, essas startups, você vai encontrar uma variável muito única, que é essa pandemia. Talvez nenhuma dessas empresas, e principalmente essas startups, tenha previsto um desafio como a pandemia. Como que elas estão se preparando? Como que você sugere que elas deveriam estar trabalhando agora nesse tempo de reestruturação ou de revisão do planejamento estratégico e de marketing? Olha, o recorte que eu faço nessas empresas mediadas, né, pela tecnologia, essas empresas que usam a plataforma, elas já nascem à distância, né? Elas já nascem com um elo de ligação aí com os clientes, mas via plataforma. Então, essas empresas, o pouco que eu conversei com elas aí durante a pandemia, elas não tiveram problemas, né? Imediatamente já migraram para o home office, porque, na verdade, já são organizações virtuais, né? Então, seja, uma grande vantagem que ela tem em relação aos seus concorrentes. Sim.